Olá, tudo bem? Bom, depois de Tony Garcia, outra testemunha apareceu para denunciar os abusos que ocorreram em Curitiba na área que era de interesse de Sérgio Moro. Nesse caso, especificamente da Lava Jato, em 2014. O médico veterinário Ailton Gonçalves da Silva, que estava preso na carceragem da Polícia Federal em 2014, quando começou a Operação Lava Jato, diz que viu a Polícia Federal instalar uma escuta clandestina ali na carceragem. Ele conta em detalhes e fala com muita segurança. Então, ele gravou este depoimento dele, e no depoimento você já vai ver o relato de fraude, porque esta sindicância acabou concluindo que não havia escuta ambiental, ou que era uma escuta antiga. Porém, ele dá muitos detalhes, prestou depoimento, mas depois foi obrigado a mudar esse depoimento. Mas veja o áudio, ouça o áudio, e em seguida nós voltamos a falar. Quando eu estava na carceragem da Polícia Federal, no mês de março de 2014, foi deflagrada, né, a Operação Lava Jato. E até então a gente não sabia, porque lá não tinha informação de televisão, de rádio, de nada. E as celas foram todas esvaziadas e os presos que estavam lá foi tudo transferido para os presídios. Eu não fui transferido, um outro policial rodoviário federal não foi transferido, e um outro amigo que tinha curso superior também não foi transferido, porque a gente, por ter curso superior, eles não estavam achando um local para poder enviar a gente. E aí esvaziaram todas as celas, checaram todas as celas, isso os agentes federais, e a gente ficou no pátio, no fundo das celas, que tinham acesso por um portão. E aí eu vi uma movimentação de 3 agentes que estavam lá. Os carcereiros, que na verdade só eram guardas municipais, e 2 policiais federais. E eles subiram as grades para tentar acessar as celas por cima. E aí eles não conseguiam porque tinha um cadeado, e aí eles tiveram que quebrar o cadeado. Demorou um tempinho. E eu fiquei num lugar que eles não estavam me vendo, e eu fiquei observando o que estava acontecendo. Curioso, né? E aí eu vi que eles quebraram o cadeado quando conseguiram subir, e eu vi que um dos policiais federais subiu com alguma coisa de volume assim na mão, cuidando daquilo lá para não cair. Ele demorou um tempo lá em cima, tipo uns 10 minutinhos, depois voltou. E já voltou sem esse material. Aí, passado alguns dias, já tinha naquele mesmo dia, começou a chegar já os presos da Lava Jato. E passado alguns dias eu criei um vínculo com o pessoal. Depois de uns 2 dias já estava conversando com eles ali, que a gente ficava solto, os as celas umas grudadas com os outros. E eu peguei, conversando com o Youssef, eu falei: Youssef, vocês estão ficando acordados à noite, estão falando alto, e tem um silêncio muito grande à noite, não houve barulho de nada. E aí dá para ouvir tudo que vocês estão falando lá. Só que um policial federal subiu e colocou uma escuta na cela, em cima de vocês ali. Não sei qual cela que tá, mas tá em cima de alguma cela de vocês. E aí fechou as celas. No outro dia seguinte, eu já fiquei sabendo que o CEF tinha achado a escuta, e que naquele mesmo dia ele tinha recebido a visita do advogado dele, e ele tinha levado a escuta escondida na cintura para o parlatório. E aí ele pegou, mostrou a escuta pro advogado, e o advogado estava com o celular, e através do acrílico o advogado tirou a foto. E naquela mesma semana começou a sair já as reportagens.
Aí, passado alguns dias, eu já fui chamado para ser ouvido. Eu não sabia ainda até então até o que era. Mas aí criou lá uma sindicância interna dentro da Polícia Federal, lá na superintendência, e do nada fui chamado para ser ouvido. Aí o Roberto e o Cef, sem me falar nada até então, deu que tinha achado a escuta lá, era escuta ilegal, foi colocado ilegal, não tinha autorização, escuta ambiental, e ele deu que eu que tinha falado para ele. Aí gerou uma confusão muito grande, né? Porque eu fui para esse lugar, aí rapidamente arrumaram um lugar para me mandar, né? Fui transferido lá da carceragem para um presídio, e depois também eles foram começar a ser transferidos também. E eu fiquei indo na Federal. Do nada eles me chamavam para lá sem ter nenhuma autorização de nada, não tinha autorização de juiz, não tinha autorização de nada, eles me buscavam lá no CMP para me ser ouvido. Aí a primeira vez que eu fui ouvido por um delegado que estava à disposição de acusar os policiais federais lá, que era o delegado da sindicância. Aí, na primeira vez que eu fui ouvido, o delegado perguntou para mim, eu confirmei tudo conforme foi, e perguntou para mim se eu tinha como confirmar o policial federal que tinha subido na cela e colocado a escuta. E eu não sabia o nome, na verdade. Aí ele perguntou para mim se eu poderia confirmar por foto. Eu falei, se eu ver a foto, eu confirmo. Aí ele demorou um tempo, ele com outro policial federal, foi lá e montou tipo assim um croquis, um organograma de fotos de Polícia Federal, mas sem nome, sem nada, só as fotos, fotos bem nítidas. Ele colocou 12 fotos, se eu não me engano, várias fotos. E eu, como eu vi o Polícia Federal,